Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui, tá bom? Inclusive, assim, né? Todos os podcasts são especiais, só que esse daqui tem meu coração. Mas antes de eu apresentar pra vocês o nosso convidado, tá? De hoje, eu quero agradecer aos nossos amigos, nossos patrocinadores do Zé Delivery, ali lá no Bebedouro, né? Que manda uma água pra gente, a nossa cervejinha nossos especial. Tiago e Lion. Um abraço. Vão estar aqui, viu? Vão vir. Tá vendo só? Aguardem essa conversa porque vai render, viu? E também a Luciano lá da La Forneria, que daqui a pouco a gente vai comer uma pizza deliciosa com o nosso convidado da noite. E eu chego, tô emocionada, né não? Tô emocionada com o convidado de hoje, né? Só da pizza e da cerveja. Tu viu o card que eu fiz? Para de me entregar assim, cara. Tá me expondo, cara. Meu Deus do céu. Mas então, com quem estamos aqui hoje? Estamos com Paulão, amigo, tá, gente? Meu amigo também, mestre cervejeiro. Mestre cervejeiro. Na chamada, né, que vocês viram ali, um dos assuntos, uma das minhas paixões aqui, vamos falar hoje, porque todo podcast eu falo, né, sobre a minha cervejinha. E hoje é dia. E aí, Paulão? E aí, beleza, galera? Vamos falar um pouquinho aí da cultura cervejeira e de cerveja, né? Aff, Maria. Logo a pergunta que eu quero logo fazer. Diga. Por que você escolheu fazer cerveja e não cachaça e não vinho? Ou você vai tudo. Porque a gente bebia bastante, com fraternização, muito amigo, né? Aí surgiu a oportunidade, a gente foi caminhando por aí, aprendendo um pouco. Mas você não começou sozinho, então? Não, tem história. Tudo tem história na cerveja. Então senta que lá vem história. Mas peraí, bora do início. Você não é da Bahia, você é de São Paulo. Isso, eu sou de São Meu Carlos. Conterrâneo. Sou de São Carlos, interior de São Paulo. Né? Vim parar aqui na Bahia, os destinos da vida. Né? Já vai fazer 15 anos aqui em Jequié. Antes disso no Piauí. Uns meses. São Paulo, Piauí. Ele subiu, depois desceu. Desceu, exatamente. Parou no meio do caminho. A Bahia é boa demais, a Bahia é boa demais. Mas quando é uma maravilha. Quando você veio pra cá, você já tinha esse amor pela cerveja? Quando é que foi que começou? Então, bebendo. Risos. Sim, acabou. A gente se vê semana que vem. E é isso. Mas, tipo, de qual idade? Polêmico. Não, aí depois do 18. Aos 18. Sim, aos 18. Aos 18. Com certeza. Sim. Sempre aos 18. E aí, tipo assim, esse mundo da cerveja te foi apresentado ou você foi atrás, por exemplo? Na verdade, o que acontece? Eu acho que a maioria quase todo mundo. A cerveja é uma coisa que agrega pessoas, né? Você... Tirando por motivos específicos da forma da pessoa ver a vida, ver o mundo, talvez religião, alguma coisa que seja do tipo, a pessoa não bebe. Do contrário, você para confraternizar, para descontrair, você chega cansado do trabalho, você toma uma latinha, ou você vai sair com os amigos, você toma uma cerveja, um chopp, e aí começa. E a gente gosta disso, de confraternizar. A cerveja é sempre um adereço. Sim. E assim a gente vai aprendendo a beber, vai bebendo um pouco mais, né? Sempre com responsabilidade, né? E aí é o gosto, é como você. Eu adoro cerveja. E a cerveja tem aquele gostinho peculiar, né? Muita gente, a princípio, eu lembro quando eu comecei a tomar cerveja, eu achava Ninguém gosta horrível. No início. Não, ninguém gosta do início. Aquele gosto fala que é ruim. amargo, aquele gosto ruim. Eu era uma dessas. Amor, sinto muito. Mas eu Depois acho que eu gostei. Eu acho que foi influência do ambiente. Amigos meus que já bebiam, né, foram assim, não, é gostoso, eu vi aquela confraternização, como você falou mesmo. Porque a cerveja, eu acho massa na cerveja, é que ela é uma bebida para todos. Não é uma bebida para você. Por exemplo, tem muita gente que não gosta de gin. Uhum. Eu gosto de gin, tem uns que não gostam de whisky. Então eu acho que algumas bebidas dessas são muito particulares, né, pessoal? Mas a cerveja não, a cerveja ela é bem mais ampla, né? Isso. Ela tem esse estímulo de convidar. Né? E aí o que acontece? A gente tem... Não comecei sozinho com a cerveja, né? Uhum. Tem dois grandes amigos meus aí, Carlos Malhado, Marcelo Servini, que no caso eles foram pro sul, né? E... Calma aí, rapidinho. Vocês já se conheciam desde essa época? Servini eu conheço há 20 anos. 21 agora. Chocada, eu não sabia disso. Malhado eu conheço aí há 15. De quando eu cheguei aqui, ele já era professor, paulista também, de Cotia.
E aí eles foram no Festival Brasileiro de Cerveja, né? E voltaram com essa ideia. Eu não fui. Aí voltaram com essa ideia. Onde foi esse evento? Em São Paulo ou não, lá pelo Sul? É lá pelo Sul, Santa Catarina. Sim. Entendeu? Sim. Certo. E aí eles voltaram com essa ideia de fazer cerveja em casa, na panela, pra gente tomar, né? Brincadeira, né? De brincadeira. E eu tenho a minha história pessoal, né? Sou metalúrgico de formação, né? Trabalhei na indústria de metalurgia mesmo, torno, fresa, essas coisas, por 8 anos. Não tem cara disso, cara. Eu não sabia disso, não. Chocado. A gente faz de tudo na vida. Com certeza. Massa. Não posso repetir os chavões dele aqui, né? Que nem mulher de caminhoneiro. Qual é? Fala. É isso aí. Fica a dica. Tudo bem. Enfim. E aí também já fui técnico de laboratório, eu fazia física na USP, em São Carlos, física do Einstein, não a física de educação física. Sim. Entendeu? E aí, na época, eu trabalhava na UFSCar como técnico de laboratório na biologia. Ô, gente, peraí, rapidinho, Fazia física no negócio da... Doido. Não, mas eu tô vendo aqui... Tem noção? Eu tô vendo aqui o... Doido. A afinidade que ele tem. Claro. Sim. Não, achei engraçado a afinidade que ele tem. Até chegava a se tornar mestre cervejeiro. Primeiro metalúrgica, depois... Depois a física. A física. Mas eu abandonei a física para fazer faculdade de economia, e a biologia. Também não terminei já nenhuma foi pra delas. outra parada. Entendeu? É isso Porra. aí. Bom Por isso assim. que faz de tudo, né? Sim. Continua. Sim. Aí eu cheguei aqui porque eu sou viúvo, né? Agora eu tô casado de novo, Claudiana. E eu conheci as duas, tá bom? Beijo, Cal. A minha falecida esposa era professora da UESB, geneticista, então por isso que a gente veio pra cá. Por isso que a gente foi pro Piauí. Ela foi trabalhar na Embrapa, fazer um pós-doutorado. Eu conheci ela na UFSCar, que eu era técnico, ela fazia doutorado. E aí, inclusive, conheci Marcelo nessa época, Servini. Falar Marcelo, ninguém sabe quem é, né? Tem que ser Servini. Tem que ser Servini. E... Deixa eu me localizar aqui, que é tanta história. Foi pra né? lá pro Piauí, conheceu o povo lá. Enfim. Aí aconteceu assim, aí aqui, viemos aqui pra Bahia, né? E aqui que rolou essa questão, né? De a gente... Como a gente não conhecia muita gente aqui, a gente alugou uma casa gigante. Júlia conheceu, a gente fez uns ensaios de banda lá, Go Jones. Algumas coisas lá. Rolava sarau, a casa era muito grande. Sim, tinha uma exatamente. área, Caramba. ali no São Luís. Então a gente agregava muita gente. Sim. Sempre muita cerveja, muita música e tudo mais. Imagina, pensa aí os barril de chopp lá do lado. Isso. Aí nesse ambiente que surgiu a ideia deles, foram pra lá, viram e falou, não vai me envolver nisso? É óbvio que eu quero me envolver, mas eles têm a parte de professor, da amizade, de descontrair. Eu já sou técnico nisso, né? Isso era no caso da mão na massa. De tanto de pensar o equipamento, construir, quanto a parte de laboratório, de você entender, gostar disso, né? E é isso. E aí fui estudando por conta e fui aprendendo e aí vai. Fez vários cursos. O calor de Jequié foi um fator motivacional. Jequié é peculiar, né? Jequié é peculiar pra isso. Foi diminutivo. Ajuda bastante. Né? Quando ele tá em Piauí, a esposa dele falou assim, vamos pra Jequié. Jequié é a cidade de sol. Ele, ó... É o quê? É o quê? É o quê? Porque a cidade de sol aqui, meu irmão, aqui... E Piauí é tão quente quanto, mas como lá era litoral, então tinha aquela brisa do mar, né? Aqui não tem. Aqui você frita, lá você cozinha. Só você escolhe o jeito de cocção, é diferente. Além dessa questão da paixão pela cerveja mesmo, teve alguma outra coisa que te motivou a começar a fazer as produções? Não, só isso mesmo. Só isso mesmo. E tipo assim, e a reunião com por exemplo, os amigos. a coisa mais gostosa, assim, um mestre cervejeiro, na cultura, porque você tem a cerveja de massa, mainstream, né, das grandes produtoras, e que vende bastante, é isso. E a cerveja artesanal é algo diferente, que está mais vinculado com a história, com a cultura da cerveja, que tem aí 10, 12 mil anos de história a cerveja, se você for contar tudo. Desde quando o ser humano se tornou sedentário, não era mais caçador-coletor, começou a fazer agricultura. E aí começou a selecionar trigo, cevada, pra grãos. fermentar. Porque a cerveja é isso, é um produto fermentado de grãos. Certo. Entendeu? Pode ser de milho, não tem problema. Tem essa lenda, cerveja de milho. Não é um problema. No Peru tem cerveja de milho. A gente fazia aqui cerveja de mandioca. A gente fala grãos, mas é amido. O que você precisa ter na cerveja é amido. Aqui a gente tinha, nos nossos povos originários, a gente tinha a cerveja feita de mandioca, que é amido.
Aí você fermenta, produz açúcar, fermenta, beleza. Tá feito cerveja. O tipo de cerveja que um mestre cervejeiro, no caso da sua categoria, ela tem muita influência mais pessoal ou tem que seguir uma regrazinha que toda cerveja caseira tem que ser feita daquela forma? Então, quando você pega comercial de cervejaria grande ou qualquer coisa, você vê assim, eles falam assim, a cerveja 1800 e não sei quando, do nosso mestre cervejeiro, é verdade, isso, aquilo. Desde não sei entendeu? quanto, isso sim. é válido e é importantíssimo. Para você manter assim, a cerveja sempre igual, tudo certinho, isso é uma veia de trabalho. Mas cerveja, tem mais de 200 tipos de cerveja no mundo. Estilos, a gente fala, né? E cada uma, a gente tem 4 grandes escolas de cerveja. A inglesa, a belga, a americana, entende? Então tem várias escolas de cerveja. Então aí a questão é essa, o que você quer fazer? Você quer estudar a história da cerveja? Você quer entender todo o processo, a cultura, a história da cerveja lá da época dos egípcios. Hoje você tem dados arqueológicos que você, do lado de uma construção de uma pirâmide, que todo mundo fala, eram escravos. Não eram operários, entendeu? Que trabalhavam ali. Do lado, assim, você tem sítios arqueológicos que tem uma cervejaria, que era diferente das de hoje, e uma padaria. Isso tem motivos, entende? Então essa história é muito antiga e muito complexa. Eu sabia, era literalmente tipo assim, a parada do pão mesmo e a cerveja? Depende. Não é você come pão e cerveja, você não come juntos, não bebe juntos. Mas era tipo pra adquirir, pra comprar. Você produz ali próximo, né? Porque na verdade a cerveja é um fermentado. E pão você faz o quê? Você fermenta o pão. Entendeu? Você falou da questão da fermentação. Ou então o processo da cerveja é mais químico ou biológico? Biológico. Porque o principal fator é a levedura. É a levedura. A gente não faz cerveja não, a gente dá as condições para a levedura trabalhar. Olha que interessante. Então praticamente pode-se dizer que a cerveja nasce sozinha. A gente dá as condições para ela. Blow mind agora, tipo... Entendeu? Nunca na minha vida que eu na verdade é por aí mesmo. Não é? Você tem lá da época dos sumérios, né? Escrita cuneiforme, né? Sim. Aquilo lá por que escrita cuneiforme? A primeira galera que precisava contabilizar, anotar, escrever, porque eles eram grandes produtores de grãos. Certo. Né? E a coisa, eles tinham um sistema de trabalho deles ali, por causa de reis, governantes, né, que envolvia gestão. Né? E para você gerir tudo aquilo, surgiu a necessidade. O ser humano ele só cria pela necessidade. Sim. Ou pelo prazer. Né? No caso da cerveja, eles produziam grãos. Sim. Muitos grãos. Para fazer pão e tudo mais, para alimentação. E aí provavelmente esqueceram um tacho lá de barro com grãos, molhou, choveu, molhou, aquilo germinou, fermentou e virou uma bebida com um pouco de álcool. O cara vê aquele negócio no chão fermentar, vou botar na boca. Deixa eu experimentar aqui pra ver. É semelhante à história do café, né? Sabe como é que é também, né? Não. O café é da Etiópia, não é tão antigo a história do café. Sim. O café aí tem... Eu me perco um pouco, às vezes, nas datas, mas o que acontece? Ali, 1700 e pouco, antes de 1800, na Etiópia ali, criador de cabra, o café é típico dali a planta, o arbusto, é um arbustinho. Ele percebia que as cabras que iam lá e comiam o grãozinho daquela planta, madurinho, vermelhinho, elas ficavam mais agitadinhas. Aí começou a história. Gente, cafeína. Eu também não sabia disso. A cafeína, o café, vamos falar assim, é uma droga, né? Sim. Porque tudo que tem atividade química é uma droga. Sim. Não do ponto de vista de drogas ilícitas. Sim. Mas é um estimulante. Sim. E aí o café, quem não gosta de um cafezinho de manhã para dar aquela acordada, para se sentir melhor, eu vivo pelo café, gente. Então a cerveja é semelhante. Café de manhã ou cervejinha de noite. É tipo isso, porque tipo, se deixar eu passo o dia todo tomando café. Então é semelhante. Então tudo tem história. A cerveja ela não surge ali na prateleira do supermercado. Sim. Entendeu? Tô falando de coisa de 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás. E qual foi o seu maior desafio quando você fez sua primeira cerveja? A primeira. Tu lembra da primeira? A primeiríssima? Tem história. Vai, tem manda história. aí. Como que foi? Porque envolve amizade, festa, colegas, reunir, sempre com muita gente, né? O que acontece? A gente não entendia nada. Então a gente comprou de um brother ali de Arraial da Ajuda,
Ele já tinha um tempinho aí fazendo cerveja, ele tinha um kitzinho de você fabricar cerveja em casa. Para 2 panelas de fazer feijoada, dessas grandonas. Sim. E um fogareirinho e uma colher para você mexer. E uma bombinha de máquina de lavar. Que aí isso ficava recirculando. Isso era um equipamento de fazer cerveja. A gente comprou, veio uma apostila, a gente fez, aí ele falava que não precisava refrigerar. O processo para você fazer de qualquer jeito, você pode. Sempre vai sair cerveja, mas você tem como estudar e ir aprimorando. Sim, né? sim. E aí a gente descobriu que precisava refrigerar, né? Na leitura, assim, estudando, já antes de fazer a primeira. Aí a gente não tinha um lugar para refrigerar um balde de 20 litros, de 30 litros de cerveja, sim. Né? Nossa. Aí tinha um amigo nosso que trabalhava numa empresa aí, e tinha uma lá naquela torre das antenas, sabe? Sim. Ela foi fermentada lá, porque lá tem um recinto que fica com ar-condicionado. Aqui em Jequié? Aqui em Jequié. Aí tem um vídeo da gente levando de Gente, isso é história. Eu tô chocada. A cerveja você faz ali um processo de 6 horas. A gente levou umas 18 para fazer aquela primeira cerveja. Bebendo, conversando, som ligado, na sala de casa ali no São então Luís. Quando você... Ficou pronto, a gente tinha que botar num lugar. Vamos pôr aonde? Num ar-condicionado que fica ligado 24 horas por dia. Aí levamos numa sala lá, refrigerada. Mas então, quando você começou a fazer... Foi aqui em Jequié? Quando a gente chegou aqui não tinha nada, só tinha onça. A gente cortou no facão o mato. Tô chocada, porque eu não sabia disso. Pra mim já era tipo muito tempo. Mas qual foi o maior desafio de se fazer a cerveja? Foi só essa questão de você ter o local para poder quem passou a apostila pra gente tava tudo errado, assim, era muito básico, e aí ficava ruim. E aí vocês beberam esses 20 litros? Não deu pra nada. Claro que ia beber, claro. E aí começou os estudos por conta, né? Você estudar, fazer curso, ler bastante, se informar. Assim, claro que tudo partindo de uma base, né? Como eu falei, eu tenho um conhecimento prévio de laboratório, já fui técnico de laboratório por 8 anos na genética. Não envolve química. Mas você tem uma base. Mas, por exemplo, o equipamento sólida. meu foi todo eu que construí. Por quê? Porque eu sou metalúrgico. Opa, isso que eu te falei. Então não é você pegar o tiozinho... A especialidade dele autodidata literalmente com tudo. Foi conveniente o conhecimento dele. Não é autodidata, é uma somatória de coisas, Foi uma somatória de coisas. É uma somatória de coisas. Sozinho. Entendeu? Que massa. E, claro, você pegar um advogado que nunca... É o advogado por causa do tipo de trabalho, entende? Nunca pôs a mão em nada. Pra ele fazer, já é diferente, né? Você já estava no caso acostumado. Eu falei, já visualizei e falei, não, daqui a 5 anos a gente vai abrir uma cervejaria de verdade, né? E fomos caminhando para isso. Então, não caso, chegou a isso. Quando você fez, no caso, a primeira máquina, né, de processamento, você já tinha esse tipo de visão que poderia, talvez, no futuro, abrir um empreendimento? Sim. Tudo já tinha sido meio que planejado. Não planejado. Você começa a visualizar, você começa a olhar para aquele lado. Isso, visualizado. Você começa a olhar para aquele lado. Falar, é legal isso, é gostoso. Né? Trabalhar com isso é legal, é divertido, não é uma coisa chata, enfadonha. Né? Dá para aprender, dá para agregar muita coisa, agregar muita gente, cultura, arte. Né? E a parte que eu mais gosto é essa, de estudar e entender como as coisas são. A história das coisas. Quais são, por exemplo, os tipos de curso que você precisou ter para seguir nesse ramo? Então, hoje, se você quer se formar um mestre cervejeiro, você se forma um mestre cervejeiro, né? No sentido assim, tem Escola Superior de Cerveja e Malte, você vai lá e faz um curso, entendeu? Eu não fui por essa trajetória. Você foi na raça. Se você faz uma faculdade de Química, tem alguns cursos que tem Engenharia de Alimentos. Um grande amigo meu que me ajudou muito, né? Ele era engenheiro de alimentos, de Vitória da Conquista, entendeu? Caio. Hoje ele tem uma produção de kombucha em Feira de Santana, entendeu? Aí tem o Antônio Fábio, da UESC, em Ilhéus. Ele é engenheiro de alimentos, professor do curso. Tem uma micro cervejaria dentro da UESC. Tudo que a gente fez parte ali dessa história, entendeu? Massa. Qual o tempo para fazer o processo todo da cerveja? Isso varia muito, né? A cerveja tem 2 processos, o quente e o frio. E depois tem o invase. Mas o processo quente é você cozinhar o malte, né? E a gente tem que falar o que é malte depois. Sim.
Né? Inclusive, não, pode falar logo agora. Cozinhar um malte. O que é o malte? O que é? Você tem lá mais de 200 tipos de cerveja. O que é um estilo de cerveja? Né? Eu morava na França, no interior da França, divide com a Bélgica ali, e lá tem uma história local, pontual, que é diferente da Irlanda, que é diferente de outros pontos, né? Dos Estados Unidos, do Brasil, cada lugar tem sua realidade. Sim. Então, por exemplo, na Bélgica tem uma cerveja wheat beer, né? Essa wheat beer, ela surgia um estilo de cerveja, você lá tinha, como aqui tinham as casas grandes, né? Lá você não tinha escravidão, mas você tinha a casa do pessoal que trabalhava na área agrícola, e embaixo você tinha, eles armazenavam algumas coisas, entende? Comida, moravam algumas pessoas, e aí surgiu uma época, mais pro interior assim, uma fábrica que fechou, de leite. O cara trabalhava com leite. E aí lá tinha muito trigo, muito grão, essas coisas. Fizeram uma cerveja wheat beer, que ela é branquinha, uma cerveja de trigo, branquinha, leve, que o cara fazia ali. Ali surgiu um tipo de cerveja. Ela tem coentro, ela tem especiarias, entendeu? A cerveja não é sempre só amarga. Essa cerveja, eu adaptei aqui pra Jequié, esse estilo de cerveja. Eu fazia uma que era muito bem quista aqui, que se eu... Tem uns amigos aí que é perigoso me bater se eu falar que eu não vou fazer mais. Que ela é cumbu. Entendeu? Cumbu? Escola belga de cervejaria, você adiciona muita fruta. Entendeu? E lá é isso. Caramba, a cerveja que você fazia, ela ia... Qual era mais o sabor dela? Eu cheguei a ter 38 estilos de cerveja, 38 receitas 38? Que eu fazia. Inclusive, uma das todos favoritas. Elaborados a receita, produzida. Aí, o que eu tinha todo mês eram 7, mas eu fazia sempre todo mês 6 e uma eu variava. Qual era aquela que Marcon já gostava? A Red. Era a Red, né? A Red. É um estilo Como era a Red? Red Ale. É uma cerveja, um estilo de cerveja irlandês. Ela é mais encorpada, mas quando fala encorpada, pro brasileiro é complicado. Porque o que acontece? Como a gente é um país tropical, sim, e como eu falo, tudo tem história, né? Qual que é a bebida do brasileiro? Cerveja. Cachaça, meu amigo. A cachaça, nossa. Mais do que a cerveja? Sempre foi. A cerveja é muito recente. Faz sentido ainda mais em bar, O Brasil né? tem 525 anos de história depois do descobrimento, né? Do achamento ou da invasão, né? Portuguesa aqui, europeia. E antes você tinha cerveja aqui, né? Que é aquela que eu falei, que é feita de mandioca, que os índios faziam. Era a bebida deles, tinha outras também. Mas o que veio com os europeus foi a cachaça. Caramba. Os grandes engenhos. Aí quando que surgiu a cerveja como a gente conhece no Brasil? Ali quando veio Dom João. Quando eles vieram para o Brasil, 1808, né? Fugidos do Napoleão. E pouco lá. 8. Fugidos do Napoleão. Ali que veio a primeira cervejaria, dali que vem a história da Brahma, mais na sequência. Que é mais lá para a questão do Rio? Não. Onde? Foi lá. Aí depois com a imigração dos alemães no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que aí veio as cervejas alemãs. Mas a primeira cervejaria no Brasil, europeia, veio com Dom João. Lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Antes disso era cachaça. Aliás, mesmo nesse momento, porque a cerveja só foi popularizar lá pelo 1900 e tralalá. Aqui no Brasil, por ser, como você falou, nós somos um país tropical, a gente tem costume de tomar cerveja bem gelada. Bem gelada, uma cerveja leve. Isso. Que eu já não gosto. Que a gente fala lager, o nome técnico correto é lager, cerveja Pilsen não existe. É Pilsner, é um estilo de cerveja tcheca. Método de produção, a lager ela é bem mais leve. Certo. Bem leve. Não me gusta. A Pilsen, ela é o que seria Pilsen, que na verdade é Pilsner, né? Que é típica da República Tcheca, o inventor ali é a cervejaria Urkel, entende? Ela é mais amarga. O pessoal reclama de umas cervejas amargas no Brasil, né, dessas comerciais, lá é bem mais amarga a Pilsen, ela é mais encorpada e mais amarga. Entendi. Aqui no Brasil também tem. Sim, eu estava te falando da questão da temperatura, porque tem alguns países que se toma cerveja quente, né? Natural.
Natural. Essa é uma palavra que eu aprendi aqui na Bahia, aqui em Jequié. O quê? Natural? A cerveja natural. A cerveja tá natural, temperatura natural. Eu falava lá em São Paulo quente. É interessante, é boa, você já experimentou? Sim, o que acontece? É aquilo. Cada região tem uma questão. Essa que ela falou que Marcon gosta é uma cerveja que você toma ela ali a 8 graus, né? Na Irlanda já é frio. Você pode tirar ela e tomar. Você não precisa gelar Porque ela. lá já é frio. Se você gelar demais, o que essa cerveja tem para te oferecer? O que você quer dela? E aí que varia. Cada estilo de cerveja tem coisas diferentes para te oferecer. Não é mesmo? Tipo, além do sabor, o que seria? Sabor, aroma, textura no paladar. Mas aí seria, no caso, para pessoas que têm mais esse requinte, né? De conseguir reconhecer. E não pra, só para consumir. Porque assim, quando a gente fala requinte, fica uma coisa mais elitista, né? Que foi um jeito que acabou a cerveja artesanal entrando no Brasil. A artesanal agora, que é recente, ali dos anos 2000, né? Começou a surgir algumas. Sempre na pegada do requinte, do exótico, né? Que quem tem um poder aquisitivo maior traz isso. Grandes vinhos. Você vai pro Rio Grande do Sul, o tiozinho toma sangria dele lá e tá feliz. Né? Bebida, cerveja tem que atingir a todo mundo, né? Que queira consumir essa questão. Mas assim, o que a cerveja te oferece? Aquela lá, ela tem uns aromas diferentes, uns sabores diferentes, que numa outra, que pode você tomar ela mais gelada, né? Ali a 3 graus, ela já vai te oferecer outras coisas. Agora, a cerveja que a gente toma geralmente é American Light Lager ou Lager, né? Tem essas duas variantes. Ela você toma ali a 0 graus. A 0 graus, congelou. É a mesma coisa que você pegar um gelo e pôr na boca. Congela a sua boca. É a mesma coisa que você comer uma pimenta muito forte. Queima a sua boca. Né? O extremo oposto do paladar. Né? Então é isso. Aqui você toma cerveja para refrescar. É a cultura, né? Exatamente. Teve uma cerveja que eu fiz, porque eu gosto muito de testar, de provar, de conhecer. O que acontece? Aí eu passei acho que 3 anos estudando essa cerveja, essa que eu vou falar agora. Aí meu equipamento não dava para fazer, eu tive que mudar meu equipamento para fazer, porque é uma quantidade absurda de malte que vai para fazer. E a receita é muitos tipos de maltes diferentes, né? Em uma só. Essa cerveja tinha 16% de álcool. Ui! Você toma uma cerveja dessas mais baratas, mais populares, ela tem 3. Eu ia falar isso, fala um pouquinho da diferença. A questão é que a levedura morre ali com 12 a 14. Esse teor alcoólico, ele nasce na fermentação ou é adicionado? Não. Então, vamos lá. Essa cerveja eu tive que fazer uma fermentação tripla nela. Eu tive que fermentar, a levedura morreu, coloquei outra, morreu, coloquei outra, para ir aumentando um pouquinho. É uma cerveja russa. Tinha que ser, né? Pra ser 16%. É um estilo de cerveja russa. Tinha que ser russa. Porque ela é quase um licor. Ela é preta da cor dessa caneca. É um licor, porque vai muito malte torrado. Sabor de café que o malte torrado te dá. De chocolate. Por quê? Porque lá eles precisam de uma cerveja para te esquentar. Entende? O extremo oposto. Uhum. Entendi. Então, depende. São coisas diferentes. Né? Então, nessa nuance, nesse espectro, né? Você tem muitas coisas. Também pela questão das cores, né? Cultura, a cor varia também bastante. E a cerveja preta aqui no Brasil? É a Caracu. É porque é Malzebia, né? É o estilo de cerveja, né? Tem vários estilos de cerveja preta, né? O que dá a cor nessa cerveja é o malte mais torrado ou menos torrado. Sim, vamos lá. O que é o malte para você? O que é o malte? O que é malte? O que é malte? Boa pergunta. O que é malte? O que é o malte? Quem gosta de uísque? Você toma uísque? Eu não Que tipo de uísque você gosta? Eu gosto do Red Label, do Blue Label. E um Chivas Single Malt? Um Jack. Um Chivas Single Malt? Chivas já tomei, mas não sou assim... Geralmente o malte é de cevada. Sim. Né? Então, o que é um uísque? Ele é uma cerveja que você produziu e depois você destilou ela. Aquele álcool do uísque é o álcool que estava num fermentado de cevada. Entendeu? Você faz lá... cevada. Né? Entendeu? O objetivo final não é fazer cerveja. É produzir álcool a partir da cevada e depois destilar. A cerveja você quer fazer uma cerveja.
Então o processo no início é o mesmo, porém há uma divergência. E aí você começa a pensar ele de forma diferente desde o início. Mas os dois são fermentados e depois o uísque é destilado. O que é um conhaque? O que é um conhaque? O que é um conhaque? Sim, o que é um conhaque? Conhaque é um vinho que você pegou, fez um vinho, fermentou, produziu álcool, depois você destila. Então conhaque é feito a partir de um destilado de vinho. Nunca que eu sabia disso. E você já tentou fazer vinho também? Não é minha parada. Tem uns amigos aí que fazem. Aqui em Jiqué? Em Jaguaquara. Né? Inclusive a gente fez um uísque lá também, em Jaguaquara. É isso, além das cervejas, o que você já fez? Não, só isso. O hidromel, o uísque. Mas como os processos... é o hidromel? Pra quem não sabe. Enfim. É um fermentado de mel, né? Você tem um processo ali que você faz como se fosse uma cerveja a partir do mel. Do mel. Né? Não é de grão, é de uma, né? Mas só vai o mel ou tem mais vai também mel, malte, água, algumas especiarias, entendeu? Aí o problema é que ali o processo é longo, porque ele fica anos para clarificar. Você pega o hidromel, ele é lindo, que nem o mel, né? O mel brilha, ele tem um brilho bonito, né? Viço, o hidromel, ele tem que decantar, então ele fica muito tempo guardado, decantando. Será que eu já provei hidromel? Eu já provei hidromel? Ah, não sei. Lá. Não, no pub lá não, né? Não. Mas tem esses hidroméis aí industrializados que não é a mesma coisa. Não é. Aí é o que eu falo assim, você pega o mestre cervejeiro, que trabalha com cerveja artesanal, nós somos artesãos. Essa é a questão. Você faz, né? É um artesanato, uma arte ali, né? Sim, mas o hidromel é a mesma coisa, entende? E depende muito de tempo, né, também. Aí tem todo o processo, né? Uma cerveja demora aí, você me perguntou antes. O processo, quanto tempo demora? Você pega uma cerveja dessas mais baratas industrializadas, 3-4 dias está pronto. Eu falo daquelas bem popular do popular. No sentido de valor, de preço. Aí você pega outras, assim, que demoram aí 1 mês, 40 dias. Aí vai da complexidade do que você está fazendo, entendeu? Você pega a Bélgica, por exemplo, tem muita cerveja com fruta. E os processos são um pouco diferentes, né? Pra como você vai pôr a fruta, em que momento, né? Tem cerveja que é feita para drink, umas alemãs. Ela é ácida. Você bota ela na boca, ela parece um vinagre. Só que ela é feita para você fazer um drink com gelo, com uma água gaseificada, com uma calda de frutas, um xarope, aí fica um drink maravilhoso. Isso a gente fez e servia ali no Barbosa, em Ipiaú. A gente fez aqui e servia lá a cerveja e lá ele montava o drink. Uma cerveja bem ácida, bem diferente. Quanto tempo você ficou com a sua cervejaria aqui em Jiqué? Foram 10 anos. 10 anos? A gente fazia assim nesse sentido, né? Não era comercial, mas era... Como era o nome? A marca? Cervalhado. Cervalhado. Pô, interessante. Mas hoje você não está produzindo mais? Não produzo mais não. Hoje o projeto é outro, a gente tem... promover uns eventos que envolvem cerveja, produzir... A gente tem uma choperia aqui em Jequié. A gente vai falar isso daqui. Vamos para um rápido intervalo, vamos continuar a falar daqui a pouquinho a gente já vai para a parte do empreendedorismo, né? De hoje em dia. Exatamente. Antes da gente chamar o próximo bloco, eu queria mandar um abraço lá ao Zé Delivery, ao Thiago e ao Lion. Muito obrigado, amigos, pelo apoio. Cervejinha fantástica, água com gás aqui. A cervejinha do nosso mestre cervejeiro aí. Tá no ponto? Tá ótima. Aí, tá vendo? Ó, o homem falou, tá falado. E também um grande abraço aí ao Luciano e ao Diego da La Forneria, que daqui a pouquinho a gente vai comer uma cervejinha. Comer uma pizza. Comer uma cerveja. Comer uma água. Uma água. A gente vai comer uma pizza maravilhosa daqui a pouquinho. Gosta de pizza, né, Paulo? Claro. Você vai experimentar aqui. Já comeu da La Forneria? Comi, gosto bastante. Então tá bem tradicional servido. Toda sexta. Aí, tá vendo aí? Gente, rapidinho, a gente volta e no próximo bloco, Paulão vai explicar sobre empreendedorismo, viu? Valeu. Sair de casa pra comprar bebida é furado. Olha lá, Simone, a galera já chegou e tá perguntando da bebida. E a gente presa nesse trânsito. Olha lá, andou. Ai, minha roda. Melhor é chamar o Zé. Com o Zé Delivery, é bebida gelada na porta de casa. Se beber, não dirija.
Dois Pontos Podcast. Mais do novo, menos do mesmo. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Meus queridos, estamos de volta aqui no segundo bloco do Dois Pontos Podcast. Aqui Bem alimentados. Figura fantástica. Depois de comer uma pizza maravilhosa. Gostou da pizza, Paulo? Maravilhosa. Fantástica, né? La Forneria. Um grande abraço aí ao Luciano e ao Diego. E também não posso deixar de agradecer também ao Zé Delivery, através do Bebedor Distribuidora. Nossos queridos amigos aí, Laio e Thiago. Obrigado, viu? Pela água com gás aqui, a cervejinha aqui. Hoje a cerveja aqui tá em xeque. Não, hoje eu consegui alguém páreo. Porque ninguém vai lhe acompanhar, né? Exatamente, porque só eu que fico tomando, né? Hoje eu consegui alguém que tome comigo. Caramba. Paulão, pra gente fechar essa parte da industrialização, da criação da cerveja, eu te perguntei sobre a questão do teor alcoólico. O teor alcoólico da cerveja, ele vem da fermentação ou ele é adicionado à parte? Então, todo o processo de produção de álcool, seja para pôr no carro, seja para você fazer cachaça, fazer vinho, o álcool você produz através de levedura fermentando. Certo. Né? Você vai fazer álcool para pôr no carro. Você pega a cana, planta a cana, corta a cana, moe, fermenta ela com levedura, depois vai para a usina. A usina é uma grande destilaria. Na Europa faz álcool com beterraba, que é uma fonte de açúcar. Você precisa dar açúcar para a levedura comer. Então eu falei, a gente não faz cerveja, a gente dá todas as condições para a levedura, que é ela quem faz a cerveja. E ela produz álcool. E CO2. O CO2 do refrigerante é feito através da fermentação. Você fermenta a cerveja, coleta o CO2, purifica e depois injeta no refrigerante. Existe um controle para manter o teor alcoólico? Aí você elabora uma receita. Como eu falei, tem mais de 200 tipos de cerveja no mundo. Né? Cada um surgido numa especificidade, num local, numa época da humanidade, com uma questão, o que eles tinham na época. Algumas vão frutas, outras vão ervas, outras vão, né? E aí as cores diferentes da cerveja, clarinha, surgiu cada coisa num contexto histórico dentro do desenvolvimento da ciência, da metalurgia, da indústria, para você ter equipamentos melhores e tudo mais. Aí você elabora. Hoje a gente tenta imitar receitas de cerveja, né? Uma cerveja belga, tem muita cerveja de monastério, uma cerveja belga que era farmhouse, que era farmhouse é o termo que se usa da casa grande em belga, né? Da área francesa da Bélgica. Então, a casa da fazenda, né? Ali tem um tipo de cerveja que surgiu dentro de um contexto dos agricultores, o que eles tinham para usar, entendeu? E a gente tenta replicar esses tipos de cerveja. Nós que somos mestres cervejeiros. A grande indústria, ela tem receitas tradicionais que não mudam. São próprias ali deles. E são ótimas e tudo bem. A gente tenta variar e a gente vai fazendo essa ciência e essa cultura evoluir. Aí o que acontece? Uma cerveja mais forte de álcool. O que é uma cerveja mais forte? A pessoa pensa, ela tem mais álcool. Não. Ela tem mais álcool, ela tem mais amargor, ela tem mais açúcares nela. Açúcares que não são fermentáveis, que ficam na cerveja. Porque a cerveja você fornece açúcar, que vem do malte, você cozinha o malte, você transforma a farinha do malte em açúcar, através de um processo enzimático, né? E isso você dimensiona quanto que você quer que tenha de açúcar para a levedura fermentar. Aí ela fermenta esse açúcar, ela come o açuquinha e produz álcool e CO2. Então esse álcool eu consigo dimensionar quando eu quero, o quanto eu quero, na hora que eu estou pensando a receita. Se eu quero que ela tenha 3,6 de açúcar, de álcool, se eu quero que ela tenha 5,4, 8%, 9%. Caramba! É literalmente uma alquimia mesmo. Você tem como conferir e mensurar isso. Na grande indústria, você tem equipamentos super sofisticados, mas a gente faz o mesmo com equipamentos do método tradicional. Sabe o que eu lembrei? Tu lembra que teve uma cervejaria aí que teve uma contaminação? Então, essa daí, sim, é uma de Minas, é a maior cervejaria do Brasil. O que foi que aconteceu? Eu não tô sabendo, então, não. É um caso que é bom elucidar. Certo. Porque ali é que nem queda de avião. Não aconteceu só uma coisa. Aconteceu 18 coisas. Vários fatores. Um avião
Turbulência não derruba avião, né? Tem um canal que eu sigo aí que eu gosto, porque eu sou mecânico, né? Metalúrgico, então me interessa. Turbulência não derruba avião. É sempre uma cadeia de problemas que teve. Entendeu? Um mecânico esqueceu uma porquinha, aí isso não derruba um avião. O de Marília Mendonça tinha um fio no meio do caminho que não era pra estar lá. Entendeu? Também Do não ia Mamonas, derrubar. tem um monte de coisa errada que aconteceu. Entendeu? E a mesma coisa, ali foi um monte de erros. Desde o cara que produziu o tanque de fermentação de inox, que é lá uma piscina de 30 mil litros, teve erro. Entendeu? Mas peraí, O cara que vendeu o produto refrigerante dos tanques foi de má fé, ele foi um dos únicos condenados mesmo, porque foi de má fé. A cervejaria comprou um tipo de refrigerante, de líquido refrigerante, que é o que faz gelar a cerveja. Lá não é um freezer que gela o tanque, é um líquido que passa numa serpentina por fora do tanque Certo. e gela o tanque. Aí tem uma usina lá de gelar esse líquido. Entendeu? A indústria metalúrgica que fez o tanque não verificou que tinha um furo, um microfuro, fiozinho de cabelo. Isso aí ficou vazando um líquido dentro, um álcool, um produto químico diferente. Que a empresa comprou um e lhe foi entregue outro. Esse que ela comprou é o legalizado, não tem problema, não mata ninguém, não faz mal. Certo. O outro é tóxico. Entendeu? Então foi uma série de problemas. Foi uma série de problemas. Houve mortes? Várias Várias muitas mortes. Foi uma sequelas e muitos cerveja problemas. conhecida. É conhecida no país todo ou só lá em Minas? Ela é a maior do Brasil de cerveja artesanal. Tem uma outra segunda Sim. que também é Porque eu hoje ainda é tô tão grande molhando. O que quanto. foi que aconteceu? Eu não que ela é entendi. independente. A outra que é grande também, ela é vinculada a uma grande cervejaria. Um lote de cervejas, né, que foram comercializadas começou a ter efeitos colaterais Para o rim fortíssimos. das Foi? pessoas, né? E isso trazia uma série de sequelas. E inclusive morte. Aí foram descobrir, viram lá que Foi essa falha. O processo estava Várias tendo uma falhas. contaminação durante o processo daquele. Várias Foi um falhas. lote, né? Apenas, né? Não foi todos os produtos. Foi um lote. acho que 2 lotes, 2 ou 3 tipos de cerveja, estilos que eles Isso. fabricavam. Aí teve processo, tudo, teve um monte de coisa. A empresa teve que indenizar várias E ela pessoas. voltou, e eu recomendo, é uma ótima cerveja, não é um problema nenhum, Foi não. uma fatalidade, realmente, né? Como você falou, foi vários processos de acontecimentos negativos que desencadeou. Desencadeou. Assim, não é a cerveja que era ruim, a cervejaria que errou, não foi má fé. Má fé teve de alguns, mas que também não é da cervejaria, de fornecedor, é outras coisas, entendeu? Pra você, qual o país que sabe melhor fazer cerveja? Eu sou fã da escola inglesa. Entende? É uma cerveja mais rústica, mais seca, mais herbal, entendeu? E por que o pessoal fala tanto da alemã? Aí você tem a alemã, que é outra pegada, é outro estilo, é porque foi o que chegou mais aqui, né? Por causa da colonização do sul, e eles expandiram muito a cultura. A cerveja chegou aqui com o Dom Pedro, né? Antes a gente bebia cachaça no Brasil. E depois a expansão, e ainda assim com Dom João, ainda assim era pra uma elite ali do Rio de Janeiro que bebia cerveja. O povão não bebia. Era um Essa pessoal popularização veio com a selecionado. cultura, porque na Alemanha tinha essa cultura muito antiga, né? E eu gosto também bastante da escola alemã, são cervejas mais tradicionais. Mas eu gosto mais da inglesa. Tem uma essas Red cervejas Ale. inglesas daqui, no Brasil? Tem várias cervejarias que fazem, artesanais. Não, digo a inglesa, dessas Escola inglesas. inglesa, É? você tem lá 10, 20 tipos de cerveja. Entendeu? Alemã tem vários tipos. Essa cerveja ácida que eu tava falando pra você agora é alemã. Tem nada a ver. Você bota na boca, parece que você chupou é muito pior que um limão. É bem amarrenta mesmo. Mas aí misturando com os drinks. Aí tem a escola americana, que é mais com amargor, lúpulo, cheiro do lúpulo, entende? São essas coisas. Você já teve, tipo assim, algum ingrediente em específico que você já quis fazer algum tipo de cerveja? Ou Sim. então já fez Sim, jambo. com jambo? Tentei, mas não consegui, depois desisti porque eu não tive tempo. Porque eu queria que a cerveja pegasse aquela cor do jambo. Porque o jambo não tem gosto de nada, né? Eu O nunca jambo. comi jambo. O jambo não tem gosto de nada, Eu mas a também não. cor dele é maravilhosa. Meu avô que falava que eu era desisti, morena mas cor eu de já jambo. fazia com umbu, fazia com mel de cacau. Eu fazia uma cerveja inglesa com mel de cacau. Era muito boa. E várias outras. Tinha uma que eu fazia uma IPA, que é um estilo americano. Ela era com maracujá da Caatinga, aquele maracujá verdinho Um daqui. verdinho. E aí vários. A gente fez.
essa alemã ácida eu fiz com... Como é que é? Siriguela. Siriguela? Ô, siriguela deve ser gostosa. Eu não lembro Enfim, é isso. Então a produção é isso, é uma arte, você estuda muito, você estuda cultura, no caso, né? E a produção aí, cada um tem seu caminho, como que você vai lendo, você vai estudando, vai vendo, e você vai aperfeiçoando seu método. Você falou que não tá mais fazendo isso, não, mas não assim, nem para consumo pessoal? Não, ou pros amigos? Não, a vida é dinâmica, as Onde coisas é que você mudam. mora? Aí o que acontece? Então vai passar aí, ó, o endereço. Eu fiquei viúvo, né? Há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, e aí, em vez de ficar em São Paulo, eu decidi voltar para Jequié, né? Porque adoro a Bahia, Jequié é uma cidade maravilhosa. Você já tinha criado raízes aqui. Minha vida, né, a parte mais dinâmica e mais legal foi aqui. Meus amigos são daqui. Então voltei e encontrei outra pessoa na minha vida, maravilhosa, né? E tivemos um filhinho. E eu tô com quase 50 anos, eu tive um bebezinho e hoje ele tem 10 meses. 10 meses? Então eu nem tenho tempo pra me dedicar à cerveja, entende? Porque é uma arte. Agora, assim, ó, falando sobre essa questão do empreendedorismo, pra quem não sabe, na época que eu conheci Paulão, eu tinha o quê? 18, 19 anos. Foi, tipo, 2014, 2015, e aí ele tinha o pub, né? Clube Cervejeiro. Clube Cervejeiro. Exatamente, que foi o quê? O primeiro aqui da cidade? O primeiro de Jequié e o único que foi um pub de verdade, que pub é um conceito, assim como o boteco brasileiro é um conceito, né? Uma ideia, não tem como você fazer diferente, né? O pub também é um conceito que vem da Europa, um lugar mais fechado, mais intimista, uma iluminação indireta, né, uma cultura mais chegadinha, né? Era muito bom. E Jequié nunca teve outro depois. Exatamente. Onde era? Era aqui no Alto Maringá, do lado aqui, o ponto de referência tem a pracinha, o posto Maringá, do lado ali, onde tem a Subway. Ao lado da Subway ali. Do lado da lojinha Hardcore ali. Sim. A gente já fez vários shows lá. Tudo lá era bem personalizado, como o Paulão falou, de acordo a essência de um pub mesmo. A luz era baixa, né? Rock, né? Exatamente. A gente fazia os shows. Rock aqui de Jequié. Exatamente. Tanto que a gente já tocou lá muitas vezes. E, tipo assim, a galera já tinha lá como referência de um espaço que tocaria rock, né? Os clássicos e tudo mais. Tomando um bom chopp. Aproveitando de uma boa comida. Porque ele também fazia, né? As especiarias lá de comida. Muito boas, inclusive. E aí... foi desde o início, foi dessa época. Cardápio lá, a gente tem que dar mérito a quem tem, né? Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente busca quem sabe. O cardápio ali era do meu amigo Ricardo, né? Que era um dos fundadores do Broncos. Do Broncos, sim. Oh, que massa. Eu também. Ele que me ajudou a elaborar o cardápio, treinou minha equipe, me mostrou muita coisa dessa parte. E aprendi muita coisa com ele. Tem que agradecer a Ricardo aí. Ricardo, um beijo, saudades, viu? Sumido. Ricardo foi que morou um tempo nos Estados Unidos? Foi, exatamente. Ele é mestre de cozinha. Isso. Ele contou um caso pra gente que a gente deu muita risada, velho, falando sobre que ele trabalhava num restaurante mexicano. Ele morou em Denver. Isso, ele trabalhou um tempo num restaurante mexicano e ele foi fazer uma vitamina de abacate. Oxi! Ó, você vê como que o pessoal lá... Porque abacate lá não é... O pessoal não vê como fruta, vê como parte da culinária. Sim, tipo guacamole. Exato. Mas quando ele botou leite no liquidificador, colocou abacate, tudo, os caras começaram a fazer ânsia de vômito. Por quê? Entendeu? Porque é como se você fizesse uma vitamina de tomate. E agora a gente tá com outro projeto aí, que é o da choperia, né? Exatamente. Imbu Choperia, que já me questionaram o nome. Por quê? Porque Imbu? Umbu. Porque o tiozinho que mora na roça aqui, os dois estão no dicionário. Imbu é o jeito popular de falar do pessoal. Imbu. Entendeu? Então eu quero pegar essa cultura.
E hoje o Imbu Choperia existe. Imbu Choperia. Passa a localização. Onde é que ali fica? Na Ladeira da Balança, dentro da Inovário Beach Tênis. Sim. A gente tem ali a choperia. A gente também já foi lá algumas vezes, é muito legal, o ambiente é muito legal. Tem som ao vivo, tem os combos de cerveja quais com são comida. os dias que estão abertos, horários? É de segunda a sábado. Das 17 às meia-noite, mais ou menos. Que massa. E tem alguma coisa diferente assim de cerveja lá, que a gente possa apreciar? Então, a gente trabalha com chopp, né? Marcas comerciais aí. E a gente tem os petiscos. Agora, como eu sou mestre cervejeiro, então aí a gente tem um chopp artesanal. Então você chega lá, sempre vai ter um. Não é o nosso foco hoje mais, certo. Mas lá sempre tem chopp artesanal. Entendeu? Inclusive nos festivais, né? Quando tem os eventos. Entendeu? Sempre. Já fizemos um, né? Festival de cerveja artesanal. No Broncos a gente fazia o aniversário da cervejaria lá anos atrás. Então a gente sempre trabalhou com eventos também. Interessante. Tem Instagram? Tem. Como é o nome que eu vou deixar aqui? Se você não lembrar, tá por aqui, ó. Eu não lembro geralmente. Enfim. E aí, assim, essa cultura da cerveja, né? Falou dos alemães, a gente fazia. Eu e um grupo de amigos, a gente fundou uma associação de cervejeiros artesanais, a Serva Caatinga. Que a Serva Caatinga. A Serva é a Associação de Cervejeiros Artesanais. E a sede era em Vitória da Conquista. Pô, que massa. Aí existe lá, até hoje? A gente paralisou ela por conta que aí tem a Serva Baiana. Então são amigos nossos, a gente integrou tudo, né? Não tem porque tem uma no interior e uma na capital. Sim, né? Verdade. E aí a gente fazia o Oktoberfest em Vitória da Conquista, a gente produzia o evento. Júlia teve lá. Né? Tem que fazer um desses. Sim, a gente foi em 2015, no Oktober de 2015, lá em Conquista. Anos lá. E era ali no Toa-Toa, sítio ali, era ali naquela região, em outubro. Era um evento ali para 500, 800 pessoas. Não, agora pensa aí no evento. Só chopp artesanal, inclusive deixar a observação. Era público ou era privado? Era open bar, então você pagava um valor, que hoje eu já nem lembro mais, que já faz tempo, que eu já tô fora. Levava a caneca, a pulseira. Então é tipo festa de camisa. Tipo isso. Open bar. Isso. Então você bebia com vários tipos, onde e lá foi... tinha comidas típicas. Isso, e onde foi a primeira vez que eu provei o chopp de vinho. Que eu fiquei apaixonada. Pra quem não entender, tá? Pra quem não entender, assistam ao nosso último episódio, vocês vão entender, tá? Pra quem conhece Ilhéus também, a gente fazia em Ilhéus. A gente fez 3 em Ilhéus. Uma foi no Jardim Atlântico e 2 foi ali no Boca do Mar. Logo na ponte antiga ali do Pontal. Também evento para 400, 500 tocava pessoas. Tocava o que nessa festa do Oktober? Rock, sempre claro, sempre rock. Tanto que nesse Oktober de lá tiveram bandas, não foi? Bandas. De tocar bandas rock. Locais. Tipo, 8 horas de festas, bandas locais, bandas outras, né? A gente bebia, embebedava, desembebedava, comia, bebia, embebedava de novo. E foi o ciclo assim, ó. O dia inteiro, meu querido, o dia inteiro. Tá entregando a gente, parecia uma Las Vegas. Não, mas o que acontece lá, fica lá. Essa festa aqui pra eu ia falar isso, inclusive, tem algum spoiler? Tem vários projetos aí. Spoiler, pronto, spoiler. Pra trazer aqui algum... o ambiente de rock na Bahia... Pete que o diga, né? Ele é bem complexo, Júlia diga, né? Então a gente tá tentando elaborar uma ideia para fazer um festival no Dia Internacional do Rock. 13 de julho. Vamos ver o que a gente consegue, entendeu? Mas tem vários projetos de eventos. Mas seria aqui mesmo ou em outra cidade? Aqui em Jequié. Aqui em Jequié. Isso é muito legal. Dia Internacional do Rock, 13 de julho. Fazer uma festa com cerveja, que o foco seja chopp, cerveja, mas não necessariamente artesanal, né? Mas... tipo festa de camisa, open bar, né? Saudade de festa de camisa. Eu fiz muita festa de camisa aqui de Jequié. Fiz a arte. Sim. A Margarida, na época, eu fazia o Namoral, Mas dessa você ia gostar mais, que era rock. É isso. Ia ser rock. Com certeza. Eu uma vez aqui no podcast eu falei que eu e Arthur, a gente tinha criado uma festa fantástica. O Rock Não Errou. Sim.
Ia ser fantástico isso. Falei com o Arthur esses dias sobre esse evento aí do Dia do Rock. Arthur é uma Deu pessoa algumas fantástica. ideias pra mim, ele é maravilhoso. Realmente. Teve aqui no podcast, vou deixar aqui, ó. Deixa o link aí. O link aqui pra ele. você ver o episódio com Arthur Produções. E agora a gente vai estar com stand ali na exposição. Legal. Ali a gente vai estar servindo chopp artesanal, vai ter o stand da Embu Choperia, com a marca legal. Cervalhado. A gente fez uma cerveja fora da cidade, que eu não produzo, né? E cerveja de panela também você não é para comercializar, né? Ali a gente fez fora, fez em Ilhéus, uma fábrica certinha, receita minha. Legal. E a gente tá trazendo... E tá com o nome... Cervalhado, que é a marca daqui de Jequié. A primeira cerveja de Jequié. E uma das primeiras da Bahia. Exatamente. Agora, Entendeu? amigo, aproveitando que a gente está falando sobre toda essa questão de empreendedorismo, como é que hoje em dia você consegue ver essa questão do cenário da cerveja e da cerveja artesanal assim no Brasil? Você consegue dar, tipo assim, um resumo de uma perspectiva? O que acontece? A perspectiva é sempre boa. A cerveja sempre tem o próprio mercado dela, né? As pessoas consomem bastante. A questão é que a cerveja artesanal no Brasil, ela entrou como um produto gourmet. Sim. Né? Isso daí é fato. Cerveja, ela não necessariamente precisa ser gourmet, caro, exótico, complexo. Você pode conhecer dezenas de tipos de cerveja. Ela não precisa ser tão cara, né? E aquele boom da cerveja artesanal, que era uma grande curiosidade e tudo, passou. Sim. Hoje a gente está vivendo outro boom aí, que é do café. Café gourmet, agora o café, realmente. que é maravilhoso, eu adoro. Aqui, inclusive, tem um clube do café. Eu faço parte aqui também. em Você Jequié, também, sim. de Dr. Clínico, de Marcelo. Sim. É maravilhoso. Marcelo esteve aqui também. E Marcelo também esteve em breve aqui. a gente tem um projeto de colocar um outro ambiente lá na choperia com o café deles, fazer alguns encontros. Né? A gente acompanha desde o início o trabalho deles. E é isso, a cerveja é essa questão. Muita gente gostou, muita gente conheceu naquele período ali de 2013 a 2023, né? Por aí, mais ou menos 2020, vai. Hoje já não é uma coisa assim tão novidade. Mas tem público, o povo gosta, né? Não é uma coisa que desaparece, não. Agora, assim, pelo menos no meu nicho de amizade, a grande maioria, se for colocar, tipo assim, na balança de você prefere uma cerveja, tipo, tradicional e tal, ou uma cerveja artesanal, eles sempre vão optar pela artesanal. Então, incrível. a gente tinha, nessa época do boom da cerveja artesanal aqui no Brasil, um lema nosso, que era beba menos, beba melhor. Né? Porque é mais caro a cerveja artesanal, só que aí você opta, né? Eu não nego a idade, né? Você chega uma época que você escolhe melhor o que você quer, né? Sim. Eu prefiro pagar mais caro numa cerveja hoje, que seja melhor, que me ofereça mais coisa e beber menos volume. Até porque a quantidade Agora, de quando álcool você- às vezes também compensa se você for Não buscar é essa foco questão nem da ao lombra, álcool, né? É os sabores, a experiência como um todo. É que nem um vinho bom, né? Você tem o vinho sangria, o sangue de bois, né? Sangue de boi. Você toma daquele Sangue de galão. boi. Sangue de Que borracha. tem a sua função, é a mesma coisa que cachaça, corotinho, tem a sua função. Sim, sim, Né? A sim. gente não pode ser elitista, achar que tudo tem que ser só o gourmet. A mesma coisa o café. Tem que ter Verdade. o café pro pessoal ali que não tem poder aquisitivo tomar o cafezinho dele. Tem países aí que faz café com, como é que chama? Grão de bico. Não é café, mas é uma bebida que eles bebem, porque não tem dinheiro para comprar. Então já não pode ser elitista, tudo achar que tem que ser só do bom e do melhor, que só pode existir isso. Não. E com Tem um que valor ter tão cerveja alto, sabe? baratinha, Sim. que custa lá quase nada, porque as pessoas usam para confraternizar, para relaxar, chega estressado do trabalho, vai tomar uma. Exatamente, Né? tem E a sua que ter oportunidade. cerveja cara, cerveja boa, complexa, gourmet, artesanal. Pra quem vai querer apreciar, né? Que custa realmente. um pouco mais porque ela te oferece muito mais coisa, né? A experiência E aí é você diferente. custa lá 3 vezes mais que a outra, você toma 3 vezes menos. É uma conta que você faz. Fantástico isso aí. Exatamente. Eu quero saber se, desses seus projetos, se você tem pretensão de voltar ao pub. Podemos voltar. Falta parceiro. Eu Ele tô balançou, buscando, buscando parceiro pra abrir um boteco. Boteco Pé daquele. no chão. Tipo aquele do Bexiga. Que eu conheci aqui em Jequié, tem o termo boteco pé no chão. Como é? Pé sujo ali, que é aquele que é
Aquele cimento vermelho. Boteco mesmo. Boteco. Eu quero abrir um boteco. Aquela mesinha de bilhar ali. Você tem vários ambientes, né? Lá, a Embu é uma choperia dentro do ambiente de esporte. É legal. A gente vai começar a servir agora no passeio, servir garrafa também. Não vai ser só chopp lá. Porque chopp também é um conceito diferente, né? Você tomar um chopp é uma coisa diferente, né? Do que a cerveja de garrafa trincada, cinza. O chopp às vezes está mais gelado do que a garrafa trincada, entendeu? Porque tem o equipamento lá que tira o chopp, né? Do barril. Enfim. Mas o boteco, ele tem aquele carisma, né? A boteca é boteco. O dia que eu tô mais estressado aí, correndo atrás de 1.800 coisas no mesmo dia, resolvendo um monte de coisa, eu quero parar no botequinho ali, no estação. Você vai botar aquela... No Bar Diana. Vamos falar do nome dos bares. Sim, Bar Diana. Nossa, no Bico Doce. Né? Você vai fazer aquele boteco com pote de batata com azeite, ovo cozido. Exatamente. Torresmo. Esse é um projeto que eu tenho aí pra gente fazer um boteco assim. Já tô ansiosa. O pub já é uma coisa bem peculiar, que, né? A gente, quando empreende, a gente nunca faz nada sozinho. Você depende de um grupo. E aí você tem que ter a disposição de treinar a equipe, montar, porque muitas vezes você fala assim, o empreendedor, o cara é foda, o cara fez tudo. Não, você não faz nada sozinho. Tem uma equipe por Eu tô aqui dando podcast, o Romeu tá lá. Abraço, Romeu. Tá me esperando. Que eu vou lá... Daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco eu chego aí. Daqui a pouco chega. Né? A gente depende deles para fazer as coisas, né? Depende não, é uma parceria. Tem que ser bom para todo mundo, né? A gente tá cogitando botar a Embu na Praça da Bandeira. A gente vai participar do edital, tudo. Uhum. E quem vai me ajudar com tudo é Romeu, né? Lá a gente vai botar chopp e petiscos, entendeu? Se tudo der certo, né? Não é garantido, porque, né, tem todo o processo aí do São João. E agora estamos na exposição. O Romeu que vai estar na exposição. Eu vou estar lá, né? Porque a gente tem a correria do dia a dia, um bebezinho para cuidar. Eu ia falar isso, né? Tem um bebezinho. Né? Então, massa, por aí. Que fantástico, velho. Pô, esse papo... O pub é uma ideia. Esse papo de hoje foi elucidador, porque eu fiquei, assim, curioso para saber muita coisa de cerveja. Da cerveja. E às vezes a gente só pega a cervejinha, abre, bebe, mas... Só. E tem, como você falou, existe um sommelier de cerveja. Tem um homem, um mestre cervejeiro aqui, que nos explicou que cerveja não é apenas para você se refrescar. Existe uma cultura por trás. Isso que a gente não abordou, o aspecto técnico, de como você elabora uma receita, como você estuda para reproduzir um tipo de cerveja. Hoje a gente consegue reproduzir uma cerveja que tinha em Londres, numa determinada região. E lá tem um estilo de cerveja, fantástico. A Porter, que era a cerveja dos estivadores. Entendeu? Aí você tem outra que era... Entende? Tudo é cultura. Sim. Que aí você tem que estudar e reproduzir aquilo. Então a gente não vai falar desses aspectos, que é a minúcia de como se faz cerveja. Não é o caso. Um detalhezinho, realmente. É por aí, que esse papo já é mais técnico. Mas, Paulo, foi fantástico. Eu, assim, fiquei impressionado com o seu conhecimento e também com o mundo da cerveja, que eu não conhecia. Nem eu só fico na parte de, tipo assim, tomei, gostei, não gostei, acabou. Você já pensou em contratar a Júlia para ser degustadora lá? Degustadora. Ia dar prejuízo, tu sabe. Assim, essa parte da degustação, todo mundo já deve ter visto alguma imagem daquela reguinha de cervejas, né? Sim. Tem muito, quando você vai visitar uma cervejaria ou um pub, você tem como comprar a reguinha. Então, vou tomar 12 cervejas? Não. Você pede a reguinha, vem o shotzinho. Uhum. Não, mas tu tá ligado, porque se fosse estilo. Eu, ia ser, tipo assim, uma caneca de chopp pra experimentar cada um. É tipo isso. Não, é o shotzinho. Se fosse meu caso. Ó, Júlia, eu garanto no vocal, né? Ela fez vários shows lá no pub, né? A gente fez vários shows lá na casa que a gente tinha no São Luís ali. Também. A gente sempre agregou muita gente, aí, né? Amiga de anos. Você tem no teu Instagram filmagem de você cantando e tal? Tem no YouTube, se vocês pesquisarem Parapeitos, no YouTube tem uma gravação da apresentação, exatamente, no pub, que eu tô, inclusive, com um vestido preto, óbvio, com um vestido preto, tá lá, tem lá, preto. Épocas muito boas que a gente tem a condição de fazer voltar, né? Com toda certeza. Boas lembranças, deixou no ar, né? Soltou, tá vendo? Pro universo. Tá vendo? Oxe, agora ele só abriu espaço aí, querido, abre aí, ó.
Paulão, suas considerações finais aí, mandar um abraço pra alguém. Mandar um abraço pra Cacau, que tá lá cuidando de Leon, nosso menininho, que é maravilhoso. Né? Lindos. Dá trabalho, mas compensa sempre, né? Sempre. Filho é fantástico. Filho... Acompanhar Paulão nessa jornada agora de filho chega até a ser engraçado. E assim, né? Eu tava morando de frente pra praia, aposentado, né? De boa na lagoa, como dizem. Né? E surgiu uma pessoa aí pra revolucionar a minha vida, que é algo maravilhoso. Tá me tira vendo? do comodismo, né? Do eixo. Parado, né? Do eixo também me do tirou eixo. bastante. E agora tá aí tudo. com a família E aí maravilhosa. Tá com uma família, e você começa a repensar as coisas e fala, não, vamos inovar, avançar, empreender, fazer coisas para proporcionar para todo mundo, isso, né? Vamos botar de novo que é maravilhoso. Vamos colocar vamos trazer um Oktober aqui, vamos fazer um evento fechado. Exatamente. Eu não cobro nem cachê, só me dá um barril de show. Sempre falo assim, meu sócio ali na choperia, Danilo, né? Danilo Cairo. Eu falo assim, me joga um problema na mão que a minha ideia é resolver. Ele fala, e aí, vamos fazer? Vamos. Então como é que faz? Me joga um barril de chopp que o problema vai ser resolvido. Gente, fantástico, fantástico, fantástico. Eu queria agradecer demais aqui a presença de Paulão. Isso aí. E foi um papo assim... Foi mestre cervejeiro, gente. Quantas oportunidades nós já tivemos de ter um mestre cervejeiro aqui? Tem história nisso, né? Qual é? Quando você vai preencher um cadastro em qualquer lugar, profissão. Eu falo mestre cervejeiro. A pessoa pensa, olha, não entende. Nossa. Sério? Literalmente. E deve achar massa, né? Mestre cervejeiro. Agora, se fosse, imagina pegar um bate-papo pra falar bem minuciosamente de tudo, o tanto que ia ter. Só dessa parte mais de alquimia, de química, de procedimento, de tudo, imagina. Sim. Tinha pano parrudo. Queria mandar um grande abraço aí ao Zé Delivery, ao Thiago Laio aí, através da Bebedor Distribuidora. Obrigado, amigo, pela cervejinha maravilhosa aqui, água com gás. Também um grande abraço lá ao Luciano e ao Diego, da La Forneria, que nos mandou uma pizza maravilhosa, como sempre, no ponto. Também agradecer a vocês aí, a audiência. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais. Tem lá no YouTube, Instagram, Spotify, Teco Teco. Deixa lá, dá sugestão, o que vocês queriam ver aqui, batendo um papo com a gente. Vamos ter novidade aí no São João, né, Tem Julia? que acabar sempre com um brinde, né? Sim. E até... Saúde. Se beber, não dirija, o tá? O brinde correto é assim, você brinda olhando nos olhos. Saúde. E eu olho como assim, ó. Gente, um grande abraço e até semana que vem.